O amigo sabe que durante o segundo semestre de 2024 eu fiquei focado no ensino do primeiro capítulo de Marcos 1. Foi muito bom, foram 11 aulas até agora e eu achei por bem, já que a gente está chegando no final do ano e as pessoas já não estão com aquele gás todo para fazer um estudo bíblico, vou terminar o estudo. Faltam 17 versos, não vai dar para aprofundá-los completamente, uma coisa ou outra vai ficar de fora, infelizmente, mas no geral vai dar pra gente dar aquela passada legal. E vou começar lendo alguns versos iniciais, né? Só que eu retirei duas passagens, certo? Essas duas passagens eu vou ler mais à frente para trazer outras perspectivas. Vamos lá? Você já viu o título do vídeo quando clicou, não foi, meu amigo? Então você já sabe o que a gente vai tratar. Então, sem mais demoras, vamos começar a leitura bíblica. Diz assim, Marcos capítulo 1, vamos só dar uma citação no verso 14. Jesus foi para Galiléia proclamando. No 28 diz assim, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, pois sabiam quem ele era. No verso 36 diz assim, Simão e seus companheiros, e no 37 completa, disseram, todos estão te procurando. 38, Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho, se quiserdes, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E no verso 45 diz assim, ele saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, a si mesmo vinham a ele gente de todas as partes. Dá para perceber um fato nessa leitura, um fato que traz um grande ensinamento para nós, aliás, 3 ensinamentos. Jesus era muito trabalhador. Primeira verdade, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e se humilhou, se fez carne e como carne, trabalhava todos os dias, se mostrava o servo. E o Messias foi revelado como servo. Servo sofredor, mas também como servo. Aquele que trabalha, aquele que se dedica, aquele que vai atrás. Jesus proclamou que o maior no reino dos céus é aquele que mais serve e que faz o trabalho de escravo. E ele trabalhava tanto, mas trabalhava tanto, que diz a palavra de Deus que algumas vezes ele ficava sem comer. E até sua família chegava perto dele e dizia, rapaz, Jesus, tu tá se acabando aí. Ele diz assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mostrando que a imagem, ser a imagem de Deus é ser alguém trabalhador. Porque a gente diz assim, eu sou fiel porque Deus é fiel. Eu devo praticar e viver o amor porque Deus é amor. Eu preciso andar em santidade porque Deus é santo. Eu preciso ser trabalhador porque Deus é um Deus trabalhador. Então, nesse sentido, perceber Deus como aquele que vem e trabalha, nos faz perceber que isso deve ser, nos incentiva, nos motiva ainda muito mais a ser como eles. E também você deve entender, nessa primeira perspectiva aí, de que o Evangelho, caminhando para a segunda verdade, né? Eu falei que tinha 3 verdades. A segunda verdade, que a gente às vezes olha parábolas como diz assim, o reino dos céus é semelhante a uma massa que a mulher botou fermento e mexeu e deixou ela descansando. E ela cresceu.
O reino dos céus é como o agricultor que lançou a semente, ele foi dormir e sem que ele saiba como, a árvore cresceu. E algumas vezes nós aplicamos e dizemos que o evangelho cresce por uma ação sobrenatural. E de que o evangelho vai atingindo a terra, vai fazendo as conversões pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas ignoramos essa grande verdade, que Jesus pregava, e pregava em várias cidades, e fazia a obra, e juntava todo mundo, estava proclamando desde o princípio, tinha uma agenda, tinha um caminho para fazer. Então exige um esforço humano, porque o texto demonstra que ele estava sendo muito eficiente, ganhando muitos locais, o evangelho se espalhava, as pessoas vinham de todos os lugares, não deixavam mais ele nem respirar, alcançando várias cidades, a sua fama crescia. Diz nós, os explicadores bíblicos, que aqui começa o ano da popularidade de Cristo. Alcance maravilhoso. Mas isso não foi só uma questão espiritosférica. Foi acordar cedo, foi trabalhar, foi caminhar, foi ir de cidade em cidade, foi fazer uma rotina empregando ação e diligência. Nenhum trabalho, seja na obra, seja na sua vida, vai dar certo sem um grande... Mesmo você orando e pedindo milagres, ele vai dar certo sem que você coloque a mão para trabalhar, para fazer acontecer. Terceira verdade, Jesus fala: vamos para outra cidade, porque foi para isso que eu vim. Ou seja, Jesus tinha uma urgência, Jesus tinha uma agenda, Jesus tinha uma missão. Isso faz com que a motivação dele seja muito maior. Às vezes nós acordamos para trabalhar e não vemos propósito nenhum do que estamos fazendo. E é muito natural que a gente se sinta desmotivado, com vontade de ir para casa, sem aquela energia para fazer acontecer. Mas Jesus nos mostra que a gente tem que olhar a nossa vida como uma missão. E talvez até descobrir qual é a tua missão hoje em dia. O que você tem que fazer. Por que você veio nessa terra? Jesus sabia. Foi para isso que eu vim. Vamos para outra cidade. A sua missão lhe dava força de ação. Lhe dava uma urgência. Lhe dava aquela energia para conseguir vencer. E ele estava sendo muito bem sucedido. Olha, até aqui, nessas 3 verdades iniciais que eu trouxe para você, você pode ficar com aquele sentimento que eu estou trazendo uma palavra coach. 3 atitudes que trazem um sucesso para a sua vida. Atitudes de Jesus. O segredo de Jesus para desbloquear sucesso em suas obras. A fórmula do sucesso de Jesus. Eita, terra, receba, né? Pode ser parecido com a palavra coach e pode até ser, gente. Às vezes é aquilo que eu converso com vocês. Tem gente que você tem que mandar tomar banho, porque se não tomar banho fica fedido o dia todo. Tem gente que você tem que mandar usar desodorante, porque senão fica fedido no trabalho. E às vezes você tem que dizer, tem que trabalhar, meu amigo. Se você quiser que as coisas aconteçam, tem que trabalhar. E pode ter gente que precisa de uma palavra de exortação, porque está muito preguiçoso na vida. Só querendo qualidade de vida, mas nunca exerceu mesmo o trabalho e a profissão com vontade, com uma missão. No entanto, não são essas pessoas, a maioria das pessoas que eu tenho à minha volta, viu? E nem muito dessas pessoas eu observo no meu convívio, ou eu sigo essas pessoas na internet. Gente, o que eu vejo é gente acordando 6 horas da manhã, trabalhando, indo para cima e para baixo e fazendo acontecer, correndo atrás do seu, porque também se não trabalhar não tem carne, não tem comida, não tem frango na mesa, não tem moradia, não tem energia, não tem internet. Gente trabalhadora. Rapaz, a gente está no Brasil que tem muita gente que é muito trabalhadora. Pode ter os preguiçosos, que ficam se pendurando nos outros, inclusive no governo, mas as pessoas que eu conheço, vai ver, eu conheço muita pessoa boa, trabalha muito. Então, essa palavra 3 fórmulas do sucesso aqui do coach, sabe qual é o segredo? Trabalhar, que nem Jesus trabalhava. Tu diz, rapaz, é mesmo, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Fica fraca, né? Falta alguma coisa.
Porque a maioria das pessoas dizem que o seguinte, o problema não é trabalho, é que a gente não tem o resultado do esforço que a gente faz na medida do esforço que a gente emprega. Eu faço e o resultado não vem. E eu digo isso até em relação aos pastores e às igrejas, porque eles se empenham, se esforçam, prega, faz um sermão, abre a igreja, quase todo dia tem culto, reúne com os irmãos, faz assembleia, faz processo evangelístico, faz caridade, todo jeito a pessoa ali está se esforçando. E a igreja, aquela sofrência da frequência, sofrência da arrecadação, sofrência no alcance, na transformação. Não falta trabalho, mas falta resultado, né? Então a gente poderia, na fórmula coach do sucesso, dizer assim: rapaz, Jesus tinha sucesso porque era trabalhador. E se a gente quiser sucesso, temos que ser trabalhador que nem Jesus. Mas, no entanto, todos nós somos trabalhadores. E a gente diz assim, rapaz, falta alguma coisa, não é só isso. Existia algo a mais em Jesus que a gente não está contemplando nessa palavra inicial. Qual é o segredo, então, do crescimento rápido do evangelho, como ele estava crescendo, como ele estava alcançando várias cidades? Em se tratando de discurso, de palavra, de pregação, de alcance de uma visão, nós já estamos até acostumados com a questão da rede social, mas se você estudar a história bíblica um pouco, você vai perceber isso. Significa que esse discurso encontrou uma terra fértil, uma necessidade humana. Significa que esse discurso falou com o espírito da sua época, trouxe respostas relevantes para dores das pessoas, para aquilo que elas estavam ansiando naquele momento. E Jesus encontrou um povo que estava oprimido pelo Império Romano, oprimido e excluído pela própria religião, um povo pobre, mais miserável, carente, sofrido, doente, necessitado de uma libertação e de uma palavra de salvação, de amor, necessitado de amor, de empatia, de graça, não foi isso? De aceitação. Então Jesus chega com a palavra que diz, vocês estão, se Deus ama vocês, Deus está reconciliado com vocês, Deus está em paz com vocês, Deus quer receber vocês. E eu estou trazendo um reino que é diferente desse reino que tem aí fora, que oprime vocês, um reino de justiça, de paz. E ele não só o que ele falava alcançava plenamente a dor das pessoas daquela época, como a maneira como ele falava atingia. Ele sentava à mesa com os pecadores, ele se tornava um com eles, ele servia, ele estava próximo, ele não julgava. Ele derramava seu amor e sua graça e as pessoas, e com muita sabedoria, com muito entendimento, falava de forma superior aos mestres da lei, de maneira que as pessoas diziam, quem é esse? Que palavras são essas? Que autoridade é essa na palavra? Então, quando o teu discurso está em sintonia com o espírito da época, com a necessidade, com os corações, com a ansiedade dos corações, ele se torna explosivo e seu alcance vai longe sem que você faça força. E as pessoas começam a divulgar você sem nem que você tenha que investir nenhum pix para você ser divulgado, né? Muitas vezes um governo precisa derramar um monte de pix para os seus influenciadores falarem bem dele, né? Para as redes de televisões ficarem divulgando os seus feitos maravilhosos, né? Tem que botar as propagandas, senão ninguém fala. Mas quando Jesus abria a boca, o povo dizia, conhecemos o Messias. Jesus tem uma palavra maravilhosa. Venha ver o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele trouxe uma palavra que respondia à dor dos corações. Agora, é bem verdade que só isso também não está explicando todo o fato. Se você perceber mais, e a gente aqui está estudando o segredo desse alcance maravilhoso de Jesus, não era só trabalho, não era só o produto que ele oferecia, falando de forma coach aqui de novo, né?
Não adianta você oferecer um produto que ninguém quer. Jesus tinha uma palavra que era a resposta para o pecado, para a humanidade, para a ansiedade humana, para a angústia. As pessoas, me dê esse evangelho. É tudo que eu esperava, esse evangelho. Mas há um elemento nesse texto que a gente leu que traz algo a mais, né? Porque o que a gente percebe? Que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava muitos que estavam ali em volta dele, curava leprosos, curava os doentes. E nas páginas bíblicas você vê que ele faz até ressuscitação, multiplica pão. Era milagre atrás de milagre. E amigo, eu vou dizer uma coisa. Você trabalha, amém, glória a Deus. Você tem uma palavra que atinge os corações, amém, glória a Deus. Mas ter um milagre à sua disposição e fazer assim na frente de todo mundo, com abundância, com intensidade, rapaz, isso não turbinaria sua pregação para milhares de cidades, milhares de pessoas rapidamente, não? O milagre, ele atrai muitos curiosos. Isso é verdade. A gente sabe pela rede social. Qual é o vídeo que você clica? Aquele que fala aquilo que não é normal. Se a pessoa está ali 15 vídeos falando a mesma coisa e tem um que é extravagante, que mostra algo sobrenatural, algo diferente, a sua curiosidade vai para aquilo. E é por isso que o povo faz umas capas muito estrambólicas, né? Para ver se chama atenção. Mas o milagre, ele chama uma atenção grande, né? E o povo diz assim, rapaz, eu quero ver Jesus que faz esses milagres. Jesus faz um sinal aí, Jesus. Deixa eu ver esse sinal que você está fazendo, faz um milagre no meio de nós, atraía multidões. Segundo, o milagre atraía as pessoas necessitadas de uma resposta, né? Se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse, se eu somente for e tocar nele, serei curado. Por quê? Porque ela tinha uma doença há 12 anos. E muitas pessoas se aproximavam de Jesus por necessidade. Estavam doentes, estavam paralíticos, estavam problemáticas. Pessoas endemoniadas. Como foi a mulher Ciro-fenícia chegando para Jesus e dizendo, liberta minha filha que está endemoniada. Então, atraiu os curiosos, atraiu os necessitados que ao receber uma cura, saiu espalhando para todo mundo, como foi no caso do próprio leproso, dessa passagem. Que ao ser curado, Jesus até disse, né? Não, vai e não conta para ninguém. Ele saiu espalhando para todo mundo e por isso todo mundo veio ter com Jesus e Jesus não conseguia nem mais andar. Olha o poder. Então é trabalho? É uma palavra que alcança o espírito da época? Mas os milagres tinham uma potencialização tão grande, tão forte. Não dá para ignorar isso. Mas pensando em termos de discurso ainda, o milagre ele tem um papel fundamental na história bíblica. Porque ele, se você for perceber os textos, eu vou trazer alguns textos desses para você, ele autentica a veracidade das palavras de Jesus. Quando Jesus diz que o reino está próximo, que Deus está em paz com vocês, que Deus tem graça para derramar, que Deus derramou perdão sobre a sua vida, que Ele é o Messias, que Ele veio do Pai, que eu e o Pai somos um. Quando Jesus faz essas proclamações, as pessoas poderiam dizer, ele é só um homem, dizendo essas coisas. Qualquer um pode falar isso. Mas quando ele ressuscitava Lázaro, quando ele multiplicava os pães, quando ele expulsava os demônios, as pessoas diziam, quem é este que dá ordens e os demônios obedecem? Quando ele fazia os milagres na frente da pessoa, as pessoas diziam, rapaz, o que ele está dizendo é verdade. Porque
Ele não poderia fazer esses milagres se ele não tivesse vindo de Deus. Então os milagres davam autoridade para aquele que dá o discurso. Davam autoridade dizendo que Cristo, Jesus era o Cristo, que Cristo é o Messias, né? O significado de Cristo. Jesus era o Cristo. Eu vou ler alguns versos com vocês para vocês perceberem como o milagre era um sinal e um testemunho de que Cristo tinha autoridade para falar em nome de Deus e de que ele era o Messias e era o próprio Deus. Diz assim, Marcos 2, no verso 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Por que que Jesus fez um milagre? Para que vocês saibam que ele tem autoridade para perdoar pecados. O milagre atestava a autoridade de Jesus. João capítulo 3, no verso 2. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. João capítulo 5, no verso 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João Batista. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Mateus capítulo 14, no verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. João capítulo 20, no verso 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus e o próprio Deus, da essência de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Podemos fazer então uma conclusão agora. Vou fazer aqui a fórmula do sucesso coach. Os irmãos sabem que eu estou brincando, né, com esse negócio do coach, porque ficou muito forte nos últimos anos, principalmente nas igrejas aqui em Fortaleza, e a gente brinca, né? Ah, os coach, né? A igreja coach. E aí convenciona-se que qualquer coisa que você fala de motivação, da pessoa querer vencer na vida, de vencer seus problemas, a pessoa, lá vai, já vem o coach. Quando foi eles que se aproveitaram do evangelho para potencializar seus discursos. Mas o evangelho tem muito dessa força de vamos ensinar você a vencer, a evangelizar, a romper barreiras. Faz parte da experiência humana, não é nem dos coaches da vida. Mas eu estou usando isso como uma fórmula de um pouquinho de humor, né, para você. Porque tem gente que não tem humor e a gente fala e a pessoa diz assim, eu acho que não devia falar coach, né? E começa a falar essas coisas, né? Eu estou só explicando para essas 3, 4 pessoas. O irmão que me acompanha sempre sabe como é que eu sou, né? Inclusive eu estou até mais comportado ultimamente. Como é que seria o segredo do sucesso? A fórmula do sucesso. Você tem que trabalhar. Meu Deus, não sabia que tinha que trabalhar, mas trabalhar muito. Com dedicação, com empenho. Sabe? Abrindo a porta da casa, trabalhando, indo de cidade em cidade. Você tem que ter um produto vencedor que as pessoas desejem, que responda a uma dor social. A palavra, tem que levar a palavra, porque a palavra responde o coração humano e o vazio da história humana. Se levar a palavra de libertação, de salvação, de graça de Deus, as pessoas vão ouvir você falando, vão abrir seu coração. Você tem que ser empático, tem que sentar com elas, tem que viver a vida delas, tem que andar junto. Como diz no Ceará, tem que comer 1 quilo de sal junto com a pessoa, porque para você comer 1 quilo de sal é muitas refeições. Se o irmão não tiver aí com problema de hipertensão, de tanto sal que comeu, você vai comer um pouquinho de sal no almoço, um pouquinho de sal no ovo do café da manhã, um pouquinho, né? No pãozinho, na manteiga. Tem que estar junto, vai ter que estar sem julgar, vai ter que se aproximar. E nem Jesus fazia.
E vai ter que fazer uma medida sacudida e abundante de milagres. Viu? Tem que fazer. Jesus não fez. Porque os pastores não dizem pra gente? Para você ser bem sucedido nessa vida, tem que fazer como Jesus fez. Tem que ser como Jesus. Jesus era tão simples. Faça a simplicidade de Jesus e você vai ver o evangelho se manifestar. Então vamos fazer que nem Jesus. Trabalhar, ser empático, né? Trazer uma palavra do reino, das boas novas de Deus e fazer um bocado de milagre. Tem que fazer, porque não é para fazer igual Jesus. Tem que curar, ressuscitar, expulsar, não é isso? Curar paralítico, cego, né? Tem que fazer isso. Abundante, não é um aqui, outro acolá, não. É abrir a porta da casa da sogra de Pedro. Assim, junta aí os 20 endemoniados aqui nessa fila, os 15 paralíticos nessa, os cegos ficam nessa e o pessoal que está, né, aqui desse lado. Ó, cura, 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 cura. Depois está todo mundo satisfeito, saiu 100 pessoas curadas e pode ir embora. Jesus não fazia miséria com milagre não. Diz assim, ó, Mateus capítulo 14, no verso 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O irmão percebeu que eu estou forçando o conceito do milagre para dizer, se a gente quer ser igual a Cristo mesmo, tem que chegar, descer do barco, ver grande multidão. Vamos pensar, a multidão lá a multiplicação era 5.000 pessoas. Bota aí, 5.000 pessoas. Tinha as mulheres e as crianças ainda, né? O irmão tá doido para completar, né? 5.000 pessoas. Vamos supor que tinha quantos doentes nessas 5.000? Que estavam indo lá para Jesus porque sabia que ele curava. Diz que ele curou os seus doentes. Bota 200. 300. Aqui, ó. 300 pessoas curadas só nessa descida do barco. Meu amigo, tu consegue fazer que nem Jesus? Eu acho que não consegue, não. Tem igreja que diz, né? Tem pessoas que dizem. Quando a gente fala assim, rapaz, os milagres não são como na época da Bíblia, não, gente. Olha só, Jesus fazia uns milagres que a gente não consegue muito repetir hoje em dia, né? Pelo menos não conseguimos marcar hora nem lugar para o milagre acontecer. E a pessoa me diz, você é um herege desgraçado. Porque depois do batismo do Espírito Santo e dos dons derramados na igreja, a coisa acontece não só como no passado, mas muitas vezes maior. Porque, ó, outro dia na casa da irmã fulana, a mulher saiu andando e fez isso e fez aquilo e começa a dizer que a gente é um herege miserável. E ele, então você diz assim, pois pronto, eu vou levar 20 doentes para seu culto da terça do milagre. Eu quero ver os 20 saindo de lá curados. Aí a pessoa diz assim, não, mas tem que ver, né? Tem que ver que tem que ter fé. Aí já começa a colocar, né? Os senão. Tem que ter fé. Tem que ter, assim, soberania de Deus. Às vezes Deus quer fazer uma obra, tá passando o deserto, tá provando o cidadão. Então Deus não vai trazer o milagre porque Deus está tratando a vida dele. Aí começa e discute, diz. Aí aquela afirmação, Deus faz do mesmo jeito que fazia lá na época de Cristo. Começa a virar, olha, Deus faz muitos milagres. Mas pleno mesmo, só na manifestação final do reino, ou no novo céu, na nova terra, na segunda vinda de Cristo, é que a gente vai ver a manifestação perfeita e plena na transformação desse mundo caído na vida da gente. Então, a vida, no mundo tereis aflições. E aí você se aproxima de qualquer pessoa que é mais sensata, que já teve experiência na vida, que já caiu, já levantou, já tentou muito, né? Você começa a perceber que existem manifestações poderosas de Deus, mas existe o tempo de Deus, a soberania de Deus, existe o mundo caído, existe o tempo que Deus vai restaurar todas as coisas, e a gente ora e clama por Deus, e às vezes a gente glorifica a Deus nos tempos bons,
nas respostas, nas intervenções, e a gente vai glorificar Deus também no sofrimento, na espera, sabe, na luta. Então, surge uma questão para a gente. Depois que a gente cai dessas afirmações totalitárias e começa a compreender que a fé hoje, muitas vezes, não está tão abundante de milagres quanto na época de Cristo, que não dá para resolver 20 pessoas doentes de uma vez na tua frente, a gente faz a seguinte pergunta: por que nas páginas bíblicas as manifestações eram maiores e frequentes do que vemos hoje? Essa pergunta chamou a atenção dos explicadores bíblicos. Os explicadores, diante da realidade, que eles mesmos às vezes não conseguem fazer um milagre, né? Ressuscita aí a pessoa, ressuscita aí agora. Não consegue, né? Fazer do jeito que Jesus fazia. Pode ter quem ressuscitou. Ouvimos falar que lá no Senegal uma pessoa ressuscitou. Tem outra ali que aconteceu naquele dia. Tem uma pessoa, né, que me testemunhou. Mas põe assim na tua frente e tu vai tentar mesmo, tu vai ter uma dificuldade, né? Não é tão abundante quanto na época de Cristo. Os explicadores tentaram entender isso. E eles chegaram a certa conclusão. De que existiram, segundo aquela compreensão, de que os milagres são sinais que trazem autoridade para a revelação de Deus. Então Jesus recebeu o milagre, ou recebeu a capacidade de realizar milagres, ou Deus agiu por meio da sua vida na manifestação dos milagres para atestar que ele era o Filho de Deus e que ele era o Cristo e que ele tinha autoridade no que dizia. Então esse era o papel do derramar de milagres de forma abundante. Então você vai ter a época da libertação do Egito, né? Do deserto, da entrada na Terra Prometida. Foi um período de intensos milagres, a coluna de fogo, o maná descendo do céu, as pragas contra os deuses do Egito. E além de todas as coisas que esse milagre autorizou na época, você vai ver a autoridade de Moisés, como aquele que falava em nome de Deus na época, a instituição das leis e do sacerdote, então precisava dar autoridade a essa revelação. Jesus, Deus no monte, né, tremendo monte, ele aparecendo, dando os 10 mandamentos. Então, a autoridade de Deus sobre, né, como a vitória de Deus sobre os outros deuses falsos, como os deuses do Egito, a instituição do seu povo e a aliança. Então tudo isso é um fundamento da fé que a gente tem. E esse fundamento foi atestado pelos sinais e maravilhas de Deus e o mar vermelho se abrindo. Aí tem a época dos profetas, né? Elias, Eliseu fazendo descer fogo do céu, aquelas coisas todas. Por quê? Porque o profeta lutava contra os poderes estabelecidos. Os poderes arrevogavam para si a autoridade. Nós somos a autoridade. O profeta nascia na marginalidade do reino, tinha que combater os desvios da aliança, os desvios dos reis, a idolatria do próprio sacerdócio, do próprio rei. Então, Deus enchia eles de milagre para provar que eles falavam em nome de Deus e não o rei. Tanto que na época lá que Elias falou, ó, não vai chover 3 anos sobre essa terra, a não ser pela minha palavra. Quando eu disser que vai voltar a chover, vai voltar. E aí ficava Baal e seus 400 profetas tentando fazer a chuva voltar, mas ninguém conseguiu e perseguiram Elias por todo lugar, porque achavam que se matasse o profeta, voltava a chuva. Por quê? Porque entenderam, a autoridade de prender o céu e soltar o céu estava com esse Elias. E esse Elias estava profetizando a quebra da aliança, exortando o povo, falando contra Acabe. Então você percebe que então Deus derrama um conjunto de milagres na vida dos profetas para testar sua palavra contra os poderes estabelecidos, que arrogavam para si a autoridade. Na época de Jesus, nós estamos vendo aqui, temos também, por exemplo, a época dos apóstolos,
que atestaram a chegada da igreja no meio dos gregos, que atestaram sua autoridade como fundamento da igreja e da palavra de que Jesus Cristo era o Messias. E a salvação havia chegado, o Espírito Santo havia descido. Então, todos esses milagres, em quantidade, em intensidade e força, estavam atestando momentos de revelações bíblicas. Então, os explicadores chegaram nessa fórmula que explica, mas é difícil de aceitar. O conceito explica, mas é difícil de aceitar. Porque essa seria a explicação mais teológica. Mas a explicação teológica nunca deixa o nosso coração muito quentinho, né? A explicação teológica deixa a gente meio frio, meio assim, aceitando porque está dizendo, né? Botou numas caixas, explicou, botou esse verso aqui que a gente não entendia nesse canto de cá, aquele outro no canto de cá. A gente diz assim, né? Tá dizendo, então né? Mas o que a gente queria mesmo? A gente queria olhar a página bíblica e dizer assim, a mulher tocou em Jesus e foi curada de 12 anos. O que a gente queria? Que é fazer como o pastor diz pra gente. É só ser como Jesus, é só andar como Jesus. Aí você vai ler a página bíblica e diz, rapaz, tá aqui um milagre gigante na minha cara, o que eu quero? Viver esse milagre. Só o pessoal há 2000 anos atrás tem esse direito de ter vivido esses milagres e nós. Eu queria também estar lá no meio de Jesus, vendo ele curando o paralítico, curando o cego, ressuscitando Lázaro, multiplicando o pão. E porque às vezes até ver essas coisas na Bíblia e não ver aqui na minha frente, não me conecta. Porque eu quero ver as coisas do jeito que está lá acontecendo aqui agora. Eu sinto essa necessidade de uma intervenção divina hoje, no agora, sarando e curando e fazendo do jeito que eu estou vendo lá na Bíblia. Então a explicação teológica explica, mas não satisfaz, né? E essa é uma crise, uma reflexão que as pessoas fazem até os dias de hoje e nunca se resolveu plenamente não, porque é uma questão até emocional, sentimental. Você tem um problema na vida, aí você diz assim, rapaz, por que Deus não resolve, né? E até você tentar resolver isso na sua mente, até a teologia virar uma verdade que você aprendeu com a experiência, é anos de dúvidas e questionamentos. Mas enquanto você faz sua reflexão aí, e eu não pretendo, pelo menos nesse momento, resolver essa questão, porque às vezes, como eu não estou no culto, é mais fácil, né? Eu posso abrir uma reflexão e deixar a reflexão fazer o papel dela. Fazer você processar o seu próprio sentimento. Que muitas vezes o pastor fica assim, não, mas não sinta isso não, mas não sinta isso não. Olha só como tudo é bom, como tudo é legal, como tudo é paz. Não deixa nem você expressar uma dúvida. Expressar um sentimento, expressar um questionamento. Porque às vezes a expressão e a ventilação e o pensamento que você vai mastigando te leva para algum lugar importante, mas precisa mastigar. Mas enquanto você está mastigando, eu vou fazer alguns questionamentos com você. Que talvez possa melhorar o teu relacionamento com esses conceitos. A partir desse questionamento, você vai questionar também a si mesmo, a sua crença e como você está se relacionando com o milagre. Tá certo? Primeiro questionamento. Os milagres na Bíblia, né, a gente queria que acontecesse como acontecia na Bíblia. Os milagres na Bíblia aconteciam mesmo muito mais do que acontecem hoje, ou como acontece na sua mente, como você acha que acontecia. Na Bíblia, assim, ninguém era doente, porque o milagre vinha e curava todo mundo. Era assim que acontecia na Bíblia. Na Bíblia, ninguém tinha problema de ansiedade com o futuro, porque vinham os profetas, revelavam tudo o que ia acontecer, então estava todo mundo sabido.
Não tinha um demônio, porque Jesus expulsou todos os demônios e acabou. É isso que muitas vezes algumas pessoas dizem, que não tem nem mais demônio onde. Jesus já expulsou tudo naquela época, já prendeu todo mundo, então não tem mais nada hoje. Então, se é assim como a gente está pensando, que no tempo bíblico tudo acontecia, tudo sarava, ninguém tinha um problema, não tinha uma pessoa com fluxo de sangue mais, né? Não tinha mais nenhum leproso, todo mundo foi curado. Bom, você sabe que só de você pensar nessa minha afirmação, você começa a dizer, não, realmente eu acho que muitas pessoas foram curadas. Aí começa aquela conversa que eu falei do culto da terça do milagre, né? Não, muitas pessoas foram curadas, mas não foi todo mundo. Então a gente começa a questionar nossas próprias afirmações de que eu quero que seja no tempo bíblico onde o milagre era para todo mundo e era abundante e não tinha ninguém doente. Não é assim. E o próprio Jesus questiona essa afirmação. E questiona fazendo uma crítica duríssima à expectativa que os judeus tinham. Olha só o que Jesus fala em Lucas capítulo 4, no verso 25. Asseguro-lhes que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Segundo a nossa explicação anterior, o período dos profetas foi um período de derramamento de milagres intensos, para atestar a palavra dos profetas. Mas o que Jesus está dizendo? Que muitas pessoas da própria fé e da aliança nunca chegaram a receber um milagrezinho. E foi a viúva dos sidônios que recebeu, por exemplo, a visita de Elias e a manutenção e a provisão. Que foi Naamã, um general do exército sírio, que nem do povo de Deus que recebeu a bênção e o milagre. Porque Jesus está fazendo também uma crítica a esse sectarismo judeu e como Deus também alcança os gregos e as outras nações. E como muitas vezes não é quem se acha merecedor que está recebendo o milagre também é um ato de graça. E de que essa expectativa de que Cristo vai fazer milagre no meio de vocês, muitas vezes nem é bíblica, porque muitas pessoas nunca foram curadas de lepras no tempo da revelação intensa de milagres, que foi o tempo do profeta. Então poderia existir milhões de pessoas doentes no mundo na época de Cristo e só 200 foram curadas, só 300 foram curadas. Milhões de pessoas existem hoje em dia e pode ser que muitas delas nunca vão alcançar o seu milagre. E isso é bíblico. Entendeu que isso é bíblico? Que muita gente não vai alcançar um milagre? Porque o milagre tem propósito. Milagres são pontuais. Tem objetivos. Tem ensinamentos. Manifestam um propósito de Deus ali, naquela região, naquela época, com o sentido de dar autoridade à palavra de Cristo. Mas não eram abundantes como a gente imagina que eram. E é possível, olhando na Bíblia, perceber questionamentos dos mesmos que a gente faz hoje. Como, por exemplo, Salmo 77, no verso 2. Quando estou angustiado, busco ao Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa. E esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou sua compaixão.
Então pensei, presta atenção nisso. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. A razão da minha dor é que, na minha consciência, na minha mente, eu pensei, Deus não age mais. Então eu fico recordando os antigos milagres. Ora, esse texto está na Bíblia. Pessoas falando isso que você fala hoje. Se aquela pessoa na Bíblia tivesse tantos milagres assim, ela não estava falando isso. Mas ela mesma tem que recordar o período de Moisés. Então nós mesmos recordamos o período de Cristo, dos apóstolos. Então perceba que essa aflição é um testemunho de que os milagres não eram tão abundantes assim no tempo bíblico. E se você voltasse para viver naquela época, pode ser que você não presenciasse nenhum milagre sequer. Isso nos leva a uma outra reflexão. Porque nós falamos anteriormente que uma das forças do discurso de Cristo, a potencialização que ele tinha, era o milagre. Porque o milagre tinha um poder de potencializar o discurso 10 vezes mais do que nós temos hoje. Não foi isso? Vinham os curiosos, vinham os necessitados, o milagre atestava a sua palavra. Então, há de convir comigo que se o milagre potencializava o discurso de Cristo e o crescimento do Evangelho, quando Cristo foi aos céus, quando os apóstolos morreram, quando se terminou o período do escrito do cânon bíblico, o Evangelho perdeu sua força, né? Porque sem o milagre, sem a força do milagre, como é que o Evangelho ia alcançar as nações e mais pessoas? Se a força é o milagre. Se eu estou proclamando a força do discurso bíblico era o milagre, também, né? Se eu retiro o milagre, onde é que está a força do discurso? A lógica seria, o Evangelho vai morrer, porque o Evangelho é fundamentado em milagre. Mas não morreu. E alcançou cada vez mais pessoas. E aí você pergunta, se sem o milagre, o Evangelho, pelo menos não na intensidade que observávamos na Bíblia, se não existe milagre hoje sem a intensidade do que acontecia na Bíblia, por que então o Evangelho ganha tantas pessoas como ganhava naquela época? Aí os explicadores bíblicos vão dizer, não, porque depois que passou o período dos milagres, a fé ficou mais fundamentada na palavra que foi escrita, que foi manifesta, e na prática da comunhão na igreja. E essa prática e a palavra substituíram a necessidade da manifestação de milagres, né? Essa estrutura da fé, estrutura bíblica. Tanto que, e aí eles vão afirmar, eu até falei isso com vocês, que hoje não existem mais demônios, não existe mais possessão. Alguns explicadores bíblicos dizem isso. Que naquela época a cruz venceu as potestades e não, por isso você falar de expulsão hoje é heresia, é antibíblico. Foi só naquela época. Aí tem essa explicação, mas tem outra explicação que eu acho mais coerente. Ora, se a força do discurso é um milagre e mesmo hoje o discurso continua alcançando muitas pessoas, é porque um milagre está acontecendo. As pessoas estão percebendo esse milagre acontecer, elas estão entendendo que milagres estão acontecendo. Eu vou... Você fica doidinho comigo, né? Que eu vou, aí eu volto, aí refaço as reflexões, né? Eu tô te dando mais conteúdo e instrumentalização para sua reflexão ficar poderosa. Veja. Quando nós vamos em nossa igreja e conversamos com um pastor bonzinho, eu chamo pastor bonzinho o pastor certo, que fala as coisas que muitas vezes a gente não dá valor. E depois
de andar por essa vida e cair, levantar e passar vários anos, a gente começa a dizer assim, rapaz, o pastor bonzinho é que estava certo. Mas na primeira vez que o pastor bonzinho falou com a gente não acreditou. Se está na sua igreja, aí começa a questionar as questões de milagre, aí o pastor bonzinho diz o seguinte, meu amigo, vou fazer a voz do pastor bonzinho de velho, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, né? O maior milagre é a salvação. Meu Deus! Eu aqui para receber uma resposta e vai falar que milagre é a salvação. Isso aí é porque não foi no culto da irmã fulana da quarta-feira que o fogo estava descendo. Esse pastor não entende nada. Mas veja, quando a gente nasce na igreja, quando a gente está ali todo acostumado com a escola bíblica, com a salinha dos juniores, fez os cultos do adolescente, tá 40 anos na igreja. A gente escuta isso, o maior milagre da salvação, de uma forma muito teórica. Porque às vezes a gente não sente assim a salvação na pele, como se a gente tivesse sido salvo mesmo. A gente sempre foi muito, cresceu na bolha, entendeu? Mas se você conversar com uma pessoa dos seus 40, 50 anos, que se converteu, 30, quiçá, 37, eu conheço vários, se converteu velho, se converteu agora, 37 anos, 40, não nasceu na igreja. Essa pessoa chega pra gente, assim, rapaz, eu tinha uma vida destruída, eu era um miserável, o evangelho transformou-me. O evangelho foi um milagre na minha vida, foi uma salvação. Eu vivi uma libertação. Eu nunca mais quero me afastar desse Deus, nunca mais na minha vida. Deus é salvação, Deus é tudo para mim. E essa pessoa enxerga a salvação como um milagre. Então eu estou falando com vocês é que, embora os milagres da forma mais públicas de cura e lepra e expulsão e coisas assim, com a intensidade que a gente vê em Cristo, pode não estar acontecendo da maneira como a gente às vezes quer que aconteça, a evidência de que o evangelho continua forte, crescendo e alcançando os corações e respondendo à dúvida delas é porque o evangelho fala de uma dor que o ser humano tem e porque ao chegar nessa vida ele se manifesta como um milagre e as pessoas entendem que viveram um milagre ao se relacionar com ele. Um outro questionamento que a gente tem que fazer é esse. O que nós esperamos quando falamos de milagre? Qual é o nosso relacionamento com esse tema milagres? A gente está fazendo esses questionamentos. O primeiro foi esse. Os milagres na Bíblia eram mais abundantes do que temos hoje? Uma das conclusões que a gente chegou é que as pessoas estão proclamando que estão recebendo milagres, e um grande milagre é o milagre da salvação hoje. E que não era tão assim como a gente imagina, e muitas pessoas na própria Bíblia não foram contempladas com milagres, inclusive do povo de Deus, inclusive nos períodos de revelação. Agora, o segundo reflexão que nós vamos fazer agora é a nossa expectativa com o milagre. Por quê? Porque muitas pessoas se relacionam com o milagre como um direito. No sentido de que eu tenho uma carteirinha da igreja, eu virei membro, e meus problemas devem ser resolvidos agora por intervenção de milagres divinos. A minha expectativa é essa. Então, fiquei doente, o que eu preciso? Ir na igreja, fazer a campanha e receber um milagre. Ou fazer o sacrifício e receber um milagre. O milagre é um instrumento da igreja de resolver problema. Eu estou sem emprego, o que eu preciso? De um milagre. Estou com esse problema, milagre. Minha mãe está doente, milagre. Porque milagre se tornou um instrumento de cotidiano, de uso corriqueiro do cristão, em que eu tenho direito a acessar esse milagre. E se, por acaso, o meu irmão do lado conseguiu um milagre e eu não, isso me deixa frustrado, porque eu também tenho o direito de receber milagre tanto quanto o meu irmão. Então, por que Deus fez um milagre no fulano e não fez em mim?
Porque na minha cabeça, o milagre é um instrumento corriqueiro da fé para resolver os problemas das pessoas. E eu vou nessa fé para receber milagre. E se eu não estiver recebendo, tem um problema com essa fé. Porque cadê o meu milagre, né? Hoje meu milagre vai chegar. O milagre se tornou uma exigência nossa, como a maneira como Deus resolve meus problemas. Se eu não recebo, eu entro no modo de murmuração. E esse é um tema que o irmão está cansado de perceber na Bíblia. Que sempre foi criticado um relacionamento com Deus por meio utilitário, por meio de troca, por meio de bênção, por meio de milagre. Tanto que um dos grandes problemas na Bíblia, no Antigo Testamento, foi o povo de Deus no deserto. O povo que mais recebeu milagres de toda a história foi esse povo. E foi considerado o povo mais pecador, mais murmurador, mais rebelde, mais reclamador e que morreu no deserto por uma intensa rebeldia no coração que tinham, mesmo recebendo a água da rocha, a coluna de fogo, o maná caindo do céu, as cordonizes, sendo guiado por Deus, descendo na Shekinah de Deus, todo dia a lei ali, Moisés governando com Deus falando no ouvido. Povo rebelde, rapaz. O questionamento é esse. O milagre não tem gerado a fé que deveria gerar. Milagre não gera o comprometimento e o relacionamento com Deus saudável. Quiçá está gerando um povo de troca, utilitário, rebelde e murmurador. E a fé gerada por esse tipo de expectativa de milagres é uma fé que morre no deserto. Então, muitas vezes, o milagre mais atrapalha o relacionamento com Deus do que ajuda. E essa é uma linha que, quando é cruzada, Deus faz intensas críticas bíblicas à pessoa que está com essa expectativa com o milagre. De transformar a fé numa fé de troca, de feitiçaria, de sacrifício para conseguir bênção. De resolver todos os seus problemas através da espiritualidade no mundo caído. Você vai ver, por exemplo, uma crítica muito forte de Jesus em João capítulo 6, no verso 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Você está falando com um povo que recebeu muitos milagres. Inclusive, tinham acabado de receber a multiplicação dos pães na frente deles. E eles estavam voltando para Jesus querendo mais milagres. Aí Jesus está fazendo o ensino correto. Gente, o milagre é um sinal. Eles apontavam para mim. E agora eu quero que vocês acreditem em mim. Qual é a obra que Deus quer que a gente realize? Que vocês creiam que Deus enviou o Messias, Jesus, eu. E que vocês não se apeguem nos tesouros terrenos, mas no tesouro divino. Aí esse povo começa a dizer o seguinte: mas então faz aí um milagre para a gente acreditar. Mas eles já tinham visto o milagre. Perceba que a fé construída em torno do milagre, ela precisa de milagre toda hora. E quando eles não recebem o que querem, eles pedem mais milagre para poder acreditar, continuar acreditando. Então é uma fé utilitária que só vai para a igreja para receber a bênção. Na hora que a igreja não está recebendo a bênção, que ela pede alguma coisa, ele diz: mas e qual é a bênção que você vai me dar se eu for? Porque não é com Deus que essas pessoas estão se relacionando. Elas estão se relacionando com um benefício, com seus próprios corações, com o benefício que ela quer, com o desejo que ela quer ser realizado, com a bênção, e não com Deus da bênção.
Quando isso acontece, aí o Jesus para de atrair as pessoas para começar a exortá-las. E até exortá-las de tal ponto que esse pessoal foi-se embora da presença de Jesus e não quis mais seguir Jesus. Existe outro texto que ele também faz essa repreensão. Diz assim, João capítulo 4, no verso 48. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Os fariseus também chegaram para Jesus e falaram, Jesus, faça aí um milagre para a gente crer em você. Mas Jesus já tinha falado, feito obras, pregado. Chega uma hora que Jesus fala, acabou esse negócio de milagre com vocês. O único milagre que vocês vão ver é o sinal do profeta Jonas. Aí ele fala, o filho do homem vai morrer e ressuscitar, e é isso que vocês vão ver. E é isso que vai ser suficiente, é a crucificação, é a redenção humana, é o perdão dos pecados. E chega uma hora que Jesus diz pra gente, que nem disse para Paulo, a minha graça te basta. A graça é o milagre suficiente. E às vezes você vai pedir a Deus e vai clamar a Deus e vai dizer, Deus me liberta. E ele vai dizer, a minha graça é suficiente. O relacionamento que você está tendo com o pecado está sendo mais uma pedra com o milagre, está sendo mais uma pedra de tropeço do que gerando em você uma fé restauradora, transformadora, que olha para o céu e não para a terra. Existe uma comparação muito interessante que você pode fazer biblicamente sobre a igreja de Corinto e a igreja de Éfeso. Biblicamente mostra que a igreja de Corinto, ela buscava e ela proclamava e ela falava de dons, de maravilhas, de milagres. Parecia que ela respirava os movimentos espiritosféricos e desejavam ir correndo atrás dos dons mais especiais e mais miraculosos. E estavam aí na ânsia de ver essas manifestações. Mas é descrito pela Bíblia como uma igreja mais carnal, mais menino, mais que só vive do leite. É como se esses sinais fossem o momento inicial da fé, mas precisa ser consolidado com o discipulado. Precisa ser transformado com o ensino da palavra. A igreja de Éfeso, ela resistia a todas as heresias, era a igreja mais bem fundamentada da palavra, era uma igreja assim forte, fiel, que parecia sólida, comia carne, né? Não era no leite. No entanto, também a Bíblia faz, olha, você é maravilhoso, porque você realmente tem uma fé verdadeira, não se baseia nas crendices e expulsa todo mundo que tem uma conversa feia, né? Mas você está muito frio, perdeu o primeiro amor. E esses dois universos fazem às vezes a gente refletir de que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É por isso que eu sou batista, né? Batista sempre é assim, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E às vezes a gente precisa temperar a fé com vários elementos. É justiça de Deus, mas é a graça e a misericórdia de Deus. Tempera. Temperada. Sabedoria temperada. Equilibrada. Com todos os elementos da alimentação no prato. O desequilíbrio é que causa o problema. Então a gente tem que ser uma pessoa que se baseia na palavra de Deus, mas não pode ser tão frio a ponto de não perceber os movimentos espirituais. E não pode ficar baseando a fé em milagres e movimentos espirituais demais, porque você vai ter uma fé carnal, fraca, e que vai, na primeira perseguição, é destruído. No primeiro deserto, perde a fé. No primeiro problema, desiste. Não persevera. Porque nós vamos cumprir nossa obra e missão aqui também, cumprindo os sofrimentos de Cristo, como diz Pedro, nas cartas de Pedro. Agora, surge outra reflexão. Os milagres, então, são somente para atestar a revelação e a messianidade de Jesus? Olha, nós questionamos se existia tantos milagres assim na época bíblica e se isso é tão diferente de hoje em dia. Nós questionamos se a nossa própria expectativa do milagre, qual é a nossa expectativa? E às vezes a gente está com a expectativa errada. E agora nós vamos questionar, milagre é feito somente para testar um período de revelação
ou o milagre pode surgir sob outras condições. E para a gente endereçar essa reflexão, eu vou trazer o texto que a gente não leu lá no começo, de Jesus na casa de Pedro, curando a sua sogra. Diz assim Marcos capítulo 1, no verso 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-o pela mão e ajudou-o a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. O que eu gosto dessa passagem, principalmente na minha maneira de compreender a fé, essa passagem tem uma posição central na minha fé. Por incrível que pareça, né? Por quê? Porque quando eu estudo muito os estudos, a explicação do milagre é testemunhar que Jesus Cristo era o Messias. E aí você vai tendo várias explicações dessas. Chega a hora que os explicadores começam a dizer: oração nunca vai fazer a mão de Deus se mover, porque a mão de Deus, a fé não move a mão de Deus, porque Deus já tem os seus planos. Nós é que devemos agir com a misericórdia, sintonizar, entrar nos planos de Deus. Deus não age, Deus não faz, Deus não realiza por meio da nossa oração, da nossa busca, do nosso clamor. É como se dissesse: olha, Deus não vai agir por meio da ação humana, e nem pela necessidade humana, e nem pela nossa necessidade, nossa busca, nossa oração. E se Deus, parece que Deus agiu ali de alguma forma ou outra, isso é mais a nossa mentalidade tentando organizar as coisas. Rapaz, se você for buscar os ensinos acadêmicos mesmo, os estudos assim demais, tu vai fazer igual a igreja de Éfeso, vai ficar frio. E às vezes eu estudo demais isso e começo a ficar triste, vai ficar sem esperança. Não, só Deus só vai fazer se Ele quiser, se Ele não está fazendo e não sei o quê. E aí eu vejo os irmãos nas igrejas tão felizes, e pedindo, e clamando, e proclamando. E eu entro em crise. Aí essa passagem fala comigo. Por quê? Porque nessa passagem não tem multidão. Não tem fariseu disputando com Jesus, não tem sacerdote, não tem sinagoga, não tem ninguém para ficar testando, já eram os seus discípulos. Foram as pessoas que foram falar para Jesus, quer dizer, não foi, Jesus não promoveu aquela reunião para fazer um milagre, foi uma intercessão de alguém. Olha, Jesus, essa pessoa está com a necessidade, ela está aqui perto da gente, você não podia ajudar? Quer dizer, o homem pedindo a Deus para que Deus faça um milagre na vida de outra pessoa, numa necessidade que eles vivem. E o que Jesus fez? Sim, eu vou ajudar vocês. Não porque eu estou aqui como Messias, não porque estou fazendo aqui um ensinamento sobre isso, porque eu preciso que vocês creiam, porque está aqui a multidão para ver o que está acontecendo, está proclamando aqui o reino de Deus. Vocês acreditam no reino de Deus? Então eu vou fazer. Não. Porque estavam na casa, a mulher doente na casa, Jesus lá. Aí ele diz: eu vou curar. Porque vocês estão necessitados, porque vocês estão passando por essa dor, porque eu tenho misericórdia, porque eu tenho compaixão. Quando eu penso assim, Jesus só fazia milagre para testar a sua messianidade, eu digo, não é bem isso que a Bíblia diz também. Que a Bíblia, ela reforça a compaixão e a misericórdia de Cristo na operação dos milagres. Aí fica os teólogos tudinho procurando todas as explicações. Ele curou o cego por causa da cegueira dos fariseus. Está aqui a explicação profunda teológica. E ele não amou o cego, não. Ele não teve misericórdia do cego, não. Ele não queria restaurar aquela pessoa da sua degradação, da sua deficiência. Não queria purificar o leproso, não. Era só para mostrar para o sacerdote. Vamos ler essa passagem do leproso também, como ele agiu com compaixão. Diz assim, Marcos 1, no verso 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, presta atenção.
Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, olha só o que Jesus disse, eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Eu gosto dessa afirmação. Jesus, cheio de compaixão, disse, eu quero te purificar. Por quê? Porque a gente fica aqui muitas vezes dizendo, ah, mas se não for da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Se for da vontade de Deus, ele vai curar. E às vezes a gente tem que olhar esse texto bíblico e dizer, Jesus se importa com a gente. Jesus se importa com a dor do meu lar. Jesus quer curar, ele deseja que a gente seja purificado. Muitas vezes existe um sim liberado de Deus para a nossa vida. Existe um amor na ação sobrenatural do derramar de um milagre, de um sinal. Então, agora, uma das coisas que acontece aqui muito forte é que esses milagres, mormente de compaixão e de amor que a gente está vendo aqui, aconteceram só Jesus e o leproso, só Jesus na casa, na intimidade do lar. E a gente sabe desses milagres porque foram testemunhados biblicamente, mas poderia ser que a gente não soubesse, que Jesus falou, não vai contar para ninguém. E aí a pessoa não contasse, e a gente nem soubesse que aconteceu um milagre, e estava tudo bem para Jesus. Porque aí também tem isso, né? Porque o milagre é para atestar a messianidade de Cristo. Mas ao mesmo tempo Jesus fala para não contar. Por quê? Porque aquele milagre não era para isso. Aquele milagre era para compaixão e misericórdia com aquela pessoa. Existem os momentos de embates públicos, mas existiu um momento onde Deus faz a obra só porque Ele ama, só porque Ele quer te ajudar, só porque Ele quer te purificar, só porque Ele é gracioso e é galardoador daqueles que o buscam. E nesse sentido de milagres que a gente nem sabe que existiram porque foram feitos na intimidade, eu volto ao questionamento. Será que hoje não existem mais milagres quanto no tempo bíblico, na intensidade, na quantidade que existiam no tempo bíblico? Se muitos milagres são feitos na intimidade do lar e a gente nem costuma saber que aconteceram? Porque se você também for perguntar para crentes, agora eu vou falar dos crentes da vida toda, eu falei dos crentes que se convertem com 40 anos, mas eu deixo falar com você que está na vida há 60 anos, na fé. Você pode passar alguns anos sem ver um milagre, sem saber de um milagre na sua família, ou sem numa busca, numa espera difícil. Mas passar a vida toda sem ver uma manifestação de Deus é muito difícil. Você, meu amigo, você, 60 anos de crente, nunca viu um milagre, não? Você pode não ver todo dia, mas você nunca viu um milagre? Ou nunca recebeu um milagre na família? Uma tia, uma mãe, uma avó? Ou viu no seu grupo cristão mais perto? As estimativas conservadoras dizem que nós temos 2,4 bilhões de cristãos no mundo hoje. Vamos supor que essa grande maioria nunca recebeu um milagre, mas ao longo da sua vida, 60 anos, 70, viu na família a cura de uma pessoa, inexplicavelmente um milagre aconteceu. Então a cada 4 pessoas, uma recebeu um milagre num período de 60, 70 anos. Vamos colocar assim uma estatística né, que o pessoal fala de papel de padaria, né? Que a pessoa pega a caneta e faz aqui 2 mais 2, 4, 4 dividido por 2, 2, né? Então nós teríamos cerca de, num período de 70 anos, 500 milhões de milagres. Por quê? Uma família de 4 pessoas, uma poderia receber um milagre,
3 não, mas uma sim, durante 80 anos, porque todos nós, cristãos de muito tempo, já presenciamos e soubemos de um milagre perto de nós. 400 milhões de milagres no período de 70 anos. A Bíblia teve quantos? A gente não sabe o que Deus está fazendo e as pessoas não contam com tanta intensidade e quando contam a gente não acredita. Quantas vezes chegaram para você para contar um milagre e você não acreditou? E por isso que as pessoas deixam de falar. E quantas vezes Deus fez uma coisa no seu coração e na sua vida e pediu não conte para ninguém e você não contou para ninguém? E é por isso que muitas vezes eu reinterpreto esse verso de uma maneira diferente. Esse verso que diz assim, João capítulo 14 no verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Às vezes a gente lê essa passagem de forma individualista, dizendo, então eu vou fazer um milagre maior do que Cristo. Eu. Isso aí está falando de mim, eu, Felipe. Quer ver? Pá! Aí nem aconteceu, porque diz aqui que eu farei obra maior do que Jesus. É possível até você entender dessa forma, e uma pessoa possa até fazer uma obra que seja, meu Deus! Mas se a gente pensar na igreja, o corpo de Cristo, a manifestação de Cristo na terra, pensar nesses 2,4 bilhões de pessoas no mundo, manifestando a sua fé e realizando obras maiores do que Cristo, esse verso faz sentido. Quantos milhões de pessoas já receberam uma intervenção de Deus? Embora não seja possível ver as coisas tão rápidas ou tão claras, ou tão como muitas vezes as páginas bíblicas dão a impressão de que acontece. Às vezes, meu amigo, você vai ali numa página de um profeta para o outro, você vira assim na Bíblia, ó. Tá aqui o profeta 1, você virou a Bíblia, profeta 2. Aí tem na página 1, milagre 1, aí você vira milagre 2. Mas entre uma página e outra são 40 anos. Uma troca de governo, uma troca de... E nem todo mundo viu, e nem todo mundo foi acessível, e muitas pessoas existiam leproso na época de Eliseu, mas só o general Naamã foi purificado. Entendeu? Quer fazer uma revisãozinha? Tem muitas reflexões, você pode ter ficado, ó, meio voando. Vamos fazer. Revisão. O grande alcance de Cristo adivinha pelo fato de que ele era muito trabalhador, que a sua palavra alcançava a necessidade e a dor da época, porque o evangelho sempre alcança os nossos corações, porque ele fala da essência do desejo, do buraco, da angústia humana, e ele alcança esse homem pecador e salva, e isso é um verdadeiro milagre. Mas Cristo também alcançava muitos porque ele realizava milagres fortes, intensos e com muita frequência. Isso nos leva a um questionamento. Por que hoje não existe tantos milagres quanto antigamente? As explicações dos explicadores bíblicos entram na questão de que os milagres eram para atestar a messianidade de Cristo, e na história bíblica, sempre que Deus derramava muitos milagres, eram períodos de revelação onde a autoridade de Deus precisava ficar firme. Período do tempo de Moisés, período do tempo dos profetas, período do tempo de Jesus, período do tempo dos apóstolos. E isso nos faz entender o processo, mas muitas vezes não ficar satisfeito. E às vezes a gente pergunta, eu queria que hoje acontecesse milagres como acontecia antigamente. E por isso eu fiz alguns questionamentos para poder de repente deixar a sua reflexão e a sua crise um pouco mais saudável. Trazendo a primeira reflexão que dizia, questionamos se existe de fato tantos milagres quanto no passado bíblico. Também questionamos qual é a nossa própria expectativa quando falamos desse tema, milagre. Também fizemos outra reflexão que dizia, os milagres são somente para testar a messianidade de Cristo? E chegamos a uma seguinte conclusão. E com isso refletimos que o maior milagre, e que acontece até hoje, é a salvação.
e que Deus ainda continua agindo com milagres na intimidade de cada família sobre a face da terra. Amigo, eu estou finalizando então o nosso estudo sobre o primeiro capítulo de Marcos. Fica um gostinho para a gente se aprofundar mais para frente em outras passagens de Marcos. Quem sabe a gente não vai puxando alguma aqui, alguma acolá, sem ter essa necessidade de ir tão na sequência. Uma vez que cada verso desse, cada segmento bíblico que a gente abordou, a gente passeou pela Bíblia toda. Talvez temos pegado várias porções do Evangelho do próprio Marcos, Mateus, Lucas e João. Eu espero que eu tenha edificado a sua vida profundamente. E se um amigo quiser me abençoar, e tem sido importante a participação de vocês, não se constranja. Faz através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. Tá aqui escrito, ó, pr.felipeseabra@gmail.com. Quando você fizer, preste atenção na minha chave Pix, se tá certinho, se tem esse ponto, né? PR. Se meu nome tá lá escrito Felipe Rodrigues Seabra. Se não tiver esse nome, não sou eu. Então você escreveu a chave errada. E se a conta é no Nubank. E olha, meu amigo, eu vou dizer, a gente está passando às vezes momentos difíceis no Brasil, o canal não dá tanto alcance, mas a participação de alguns irmãos que fazem essa oferta tem sido providencial. Eu recebo aqui no Pix, vejo o nome de vocês, faço até uma pequena oração quando eu recebo, porque, gente, se não fosse vocês, sabe? E Deus através de vocês. Porque quando a pessoa vai e faz uma oferta para mim, e meu ensino não é exagerado, não é aquele ensino que fica trocando com Deus nem nada, é estudo bíblico longos. E eu meio que só peço, né, Pix, oferta, no final do vídeo, depois de 1 hora. Quer dizer, você ficou comigo esse tempo todo. Quando eu recebo, eu digo, Deus, essa pessoa está me abençoando porque o Senhor tem abençoado ela. Obrigado, Deus, por sabe, essa liberalidade, por esse coração que me ajudou. Por isso, meu irmão, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Se o amigo é de outro lugar, de outro país, que não tem acesso ao Pix, você pode fazer um valeu demais aqui, que é nos comentários do YouTube, você tem aquele botãozinho de cifrão, que você pode ali, clica ali, manda um valor para mim de fora, né? Vai vir com a sua moeda, né? Vai aparecer em outra moeda, mas eu sei que você, mesmo de fora, quis participar e quis ajudar. E também eu estou lançando alguns cortes dessas palavras como membros desse canal. Tem um botãozinho aqui embaixo chamado membros. E aí, se você virar membro, você recebe, né? Eu lanço o vídeo e na semana sai cortezinhos desse vídeo para você assistir. Então, às vezes você não gosta de ver o vídeo inteiro, mas gosta de pegar um corte na semana. Então, vira membro aí do canal por R$ 1,99. O conteúdo já está aqui, liberado. É só corte desse próprio conteúdo que já está liberado. Combinado? Tranquilo? Que Deus te abençoe profundamente, tá certo? E até o nosso próximo vídeo. Até mais.